Enoque, o homem que aprendeu a caminhar com Deus. A vida comum. Enoque acordou como sempre acordava. O sol nascia sobre as colinas da Mesopotâmia, trazendo mais um dia idêntico aos outros. Ele tinha 65 anos, ainda jovem para os padrões de sua época, e sua vida era comum. Trabalhava a terra, cuidava dos animais, conversava com vizinhos. Nada de extraordinário, nada de profético. Apenas mais um homem tentando sobreviver em um mundo cada vez mais barulhento, onde as cidades cresciam e as pessoas se multiplicavam. Mas naquela manhã, algo mudou. O nascimento de Matusalém. Sua esposa deu à luz um filho. Eles o chamaram Matusalém. E enquanto Enoque segurava aquele bebê minúsculo em seus braços, algo quebrou dentro dele. Não foi um trovão. Não foi uma voz audível. Foi algo mais profundo, uma consciência avassaladora de sua própria fragilidade. Este menino vai me sobreviver por séculos, pensou ele, mas eu vou morrer. E então o quê? Tudo isso, meu trabalho, minhas preocupações, minha reputação, vai importar. Pela primeira vez em 65 anos, Enoque sentiu o peso da mortalidade. E pela primeira vez, ele olhou para cima e perguntou: tem que haver mais do que isso. A primeira caminhada. No dia seguinte, Enoque saiu para caminhar. Não tinha destino. Apenas precisava pensar, respirar, processar aquela inquietação nova que queimava em seu peito. E enquanto caminhava pelos campos silenciosos da manhã, ele fez algo que nunca havia feito realmente. Começou a conversar com Deus. Não uma oração decorada. Não um ritual. Apenas conversa. Eu não sei se tu me ouves, ele disse em voz alta para o céu vazio, mas preciso entender. Por que estamos aqui? Qual o sentido de viver se vamos morrer? O que tu queres de nós? Ele não esperava a resposta. Mas algo extraordinário aconteceu. Sentiu que não estava mais sozinho. Era como se alguém invisível caminhasse ao seu lado, ouvindo cada palavra. Foi a primeira de milhares de caminhadas. A transformação. A rotina celestial. Enoque começou a fazer daquilo um hábito. Todo dia, antes do amanhecer, ele saía para caminhar e conversar com Deus. No começo, as pessoas acharam estranho. Enoque está ficando esquisito, comentavam os vizinhos. Fala sozinho pelos campos. Abandona o trabalho para orar. Que homem perde tempo assim? Mas Enoque não ligava, porque algo estava acontecendo naquelas caminhadas, algo que ele não conseguia explicar, mas que era mais real que qualquer coisa que já havia experimentado. Deus começou a responder, não sempre com palavras. Às vezes era uma paz inexplicável, outras vezes, uma clareza súbita sobre alguma questão. Frequentemente, era apenas a sensação profunda de ser conhecido, verdadeiramente conhecido, por alguém que o amava sem condições. Mudanças visíveis. As pessoas começaram a notar mudanças em Enoque. Ele ficou mais calmo, menos ansioso. Seus olhos tinham uma luz diferente, como se ele visse coisas que os outros não viam. Quando alguém o ofendia, ele não revidava com raiva. Quando havia escassez, ele não entrava em pânico. Quando as pessoas discutiam sobre quem tinha mais terras ou mais gado, Enoque apenas sorria, um sorriso de quem sabe um segredo que torna tudo aquilo irrelevante. Como você faz isso? Perguntou-lhe certa vez um amigo. Como você tem paz quando o mundo está em caos? Enoque pensou por um momento. Eu encontrei alguém que vale mais do que tudo isso. Ele disse simplesmente. E quando você conhece aquele que criou tudo, as coisas criadas perdem o poder de te controlar. O custo da intimidade. Mas viver assim tinha um preço. Quanto mais Enoque se aproximava de Deus, mais ele se distanciava do mundo. Não por arrogância ou superioridade, mas porque suas prioridades haviam mudado tão drasticamente que ele não cabia mais nas conversas superficiais e nas ambições vazias que dominavam a sociedade. Ele perdeu amigos. Algumas pessoas o admiravam, mas outras o consideravam um fanático. Enoque vive nas nuvens, diziam. Ele não é mais um de nós. E em certo sentido, estava certo. Enoque não era mais um deles. Ele havia se tornado cidadão de dois mundos, ainda aqui na terra, mas com o pé firme na eternidade. A sabedoria do caminhante. Com o passar das décadas, 100, 200, 300 anos, Enoque se tornou conhecido como o homem mais sábio de sua geração. Não porque estudou com os mestres ou acumulou conhecimento acadêmico, mas porque conhecia Deus. As pessoas vinham até ele com suas perguntas mais difíceis. E Enoque respondia,
não com teorias, mas com a sabedoria que vem de quem passa horas em conversa com a sabedoria suprema. Como eu supero o medo? Alguém perguntava. Passando tempo suficiente com aquele que é maior que qualquer coisa que você teme. Enoque respondia. Como eu encontro propósito? Você não encontra propósito. Você encontra Deus, e o propósito te encontra. Como eu suporto a dor? Você não suporta sozinho. Você caminha com alguém que carrega o peso com você. O desaparecimento. A última caminhada. 300 anos haviam se passado desde que Enoque começou a caminhar com Deus. Ele tinha agora 365 anos, uma vida longa, mas não extraordinariamente longa para aqueles dias. Naquela manhã, Enoque acordou com uma sensação diferente. Era como se seu coração soubesse algo que sua mente ainda não havia compreendido. Ele beijou sua esposa. Abraçou Matusalém, agora com 300 anos e cheio de seus próprios filhos e netos. E saiu para sua caminhada matinal. Enquanto subia a colina que havia subido milhares de vezes, Enoque sentiu a presença de Deus mais intensamente do que nunca. Era quase tangível, como se o véu entre o visível e o invisível estivesse se tornando transparente. Senhor, ele disse em voz alta, eu passei 300 anos aprendendo a caminhar contigo, e descobri que não há nada, absolutamente nada, neste mundo que se compare a te conhecer. E então aconteceu. A tradução. A presença se intensificou ainda mais. O ar ao redor de Enoque parecia vibrar com uma luz que não vinha do sol. Ele sentiu seu corpo, tão pesado e terreno por 365 anos, começar a se tornar leve, como se a gravidade estivesse perdendo seu domínio sobre ele. É hora, Enoque. Ele ouviu. Não com os ouvidos, mas com todo o seu ser. E Enoque entendeu. Ele não ia morrer. Ele ia atravessar. Deus o estava levando para casa, não através da porta da morte, mas através de uma porta que pouquíssimos humanos já haviam cruzado em vida. Sim, Enoque sussurrou, com lágrimas de alegria descendo por seu rosto. Eu estou pronto. Eu passei minha vida inteira caminhando em tua direção. Agora finalmente posso chegar ao destino. E então, entre um passo e outro, Enoque simplesmente desapareceu. Não deixou corpo. Não deixou rastro. Apenas cessou de existir neste plano de existência. Porque ele havia passado tanto tempo no outro mundo que este mundo não conseguiu mais segurá-lo. O legado. Quando a família percebeu que Enoque não voltou, eles o procuraram por dias. Matusalém subiu a colina onde seu pai costumava caminhar, chamando seu nome, esperando encontrá-lo ferido ou perdido. Mas tudo que encontrou foi silêncio. E estranhamente, uma paz profunda, como se aquele lugar estivesse impregnado com a presença daquele que havia caminhado ali por 3 séculos. Eventualmente, eles entenderam. Deus havia tomado Enoque para si. E a história se espalhou por gerações. Havia um homem que viveu tão próximo de Deus que Deus simplesmente o levou para casa. A mensagem para nós. A história de Enoque não é apenas sobre um homem antigo que viveu há milênios. É sobre uma verdade que transcende tempo e cultura. A intimidade com Deus é a coisa mais importante que um ser humano pode cultivar. Enoque não era um super-herói. Não tinha poderes especiais. Não nasceu em uma família real. Não recebeu uma visitação angélica dramática. Ele era um homem comum que tomou uma decisão extraordinária: priorizar a presença de Deus acima de tudo. E essa decisão transformou tudo. O convite. Hoje, você tem a mesma oportunidade que Enoque teve. Não de desaparecer misteriosamente, embora quem sabe, mas de viver uma vida tão conectada com o eterno que as coisas temporais percam seu poder sobre você. Como você cultiva essa intimidade? Primeiro, consistência acima de intensidade. Enoque não tinha experiências místicas dramáticas todos os dias. Ele simplesmente mostrava-se, todos os dias, por 300 anos. 5 minutos consistentes todos os dias valem mais que 5 horas uma vez por mês. Segundo, conversa real, não performance religiosa. Enoque não recitava orações decoradas. Ele conversava. Ele fazia perguntas. Ele compartilhava suas frustrações e suas alegrias. Deus não quer sua performance. Ele quer você. Terceiro, prioridade, não conveniência. Enoque caminhava com Deus antes de fazer qualquer outra coisa. Não depois do trabalho. Não quando sobrava tempo. Primeiro, porque você dá tempo ao que você mais valoriza. Quarto, paciência com o processo. Enoque não virou um homem santo da noite para o dia. Levou décadas, séculos até. A transformação é gradual.
mas é real. Quinto, expectativa de transformação. Enoque não apenas conversava com Deus, ele esperava que isso mudasse quem ele era. E mudou. Você não pode passar tempo genuíno na presença de Deus e permanecer o mesmo. A promessa final. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Tempo presente contínuo. Não andou uma vez. Não teve uma experiência. Andou, diariamente, consistentemente, apaixonadamente. E o resultado? Deus o tomou para si. A intimidade com Deus não apenas transforma sua vida aqui, ela literalmente muda seu destino eterno. Enoque foi um dos únicos 2 homens registrados nas Escrituras que jamais provaram a morte. Não por mérito próprio, mas porque ele conhecia aquele que tem poder sobre a morte. Você não precisa de mais conhecimento teológico. Você não precisa de mais programas religiosos. Você não precisa de uma experiência sobrenatural dramática. Você precisa apenas fazer o que Enoque fez: acordar amanhã de manhã, sair para uma caminhada, literal ou metafórica, e começar a conversar com Deus como se Ele estivesse bem ali ao seu lado. Porque Ele está. E se você fizer isso consistentemente, se você priorizar a presença de Deus acima da aprovação das pessoas, do sucesso financeiro, do entretenimento, de todas as coisas boas, mas temporais que disputam sua atenção, sua vida será transformada. Talvez você não desapareça misteriosamente como Enoque, mas você descobrirá algo ainda mais valioso: o significado de estar verdadeiramente vivo. Porque no fim, todos nós estamos caminhando para algum lugar. A única pergunta é: com quem você está caminhando? Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5 versículo 24. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 5.